Google e X, o antigo Twitter, se posicionam, inclusive judicialmente, contra a decisão que barrou as contas nas redes sociais de Pablo Marçal. Inclusive com o Google fazendo até uma manobra, tentando, melhor dizendo, uma manobra jurídica para liberar as contas. Vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Antes eu peço que você se inscreva no canal, que você curta, que você comente, que você deixe aí sua opinião, que você mande para todo mundo, para que a gente possa alcançar mais pessoas, falar com eles de política sim, mas sempre tendo como base a nossa fé, os nossos princípios. Gente, a decisão liminar que derrubou as redes sociais de Pablo Marçal é uma decisão, no mínimo, controversa, porque ela não especifica quais os vídeos deveriam ser retirados, mas sim a conta toda. E a conta toda, se tratando de Pablo Marçal, é muita coisa. Você vai ver, eu vou trazer para você a matéria do Google, onde o Google fala que isso pode inviabilizar a plataforma. Olha o tamanho do pepino. Também é interessante que você entenda o que está acontecendo. Pablo Marçal, ele pagava para que pessoas fizessem cortes, era um campeonato, ele criou um campeonato de cortes. A maioria das pessoas que produzem conteúdo na internet, elas não querem, não aceitam que alguém copie o seu conteúdo, use a sua imagem. Quando alguém faz isso, elas entram em contato com a plataforma, reclamam e a pessoa toma um strike. Pablo Marçal, ele foi na contramão disso. Ao contrário, ele criou um campeonato de cortes. O que é isso? As pessoas cortam o vídeo dele, pegam pedacinhos, colocam, e quem tiver mais visualização ganha lá um determinado prêmio, além de ganhar a remuneração da própria plataforma. Mas isso é anterior à campanha, não é uma coisa de agora. Já aconteceu, segundo ele, antes da campanha. E se hoje essas pessoas continuam recebendo esses cortes, elas estão recebendo apenas a plataforma. A decisão manda tirar os vídeos. A decisão não é clara se essa retirada dos vídeos de Marçal também se estende aos cortes. O problema é que isso começa a criar uma raiz muito grande, daqui a pouco realmente se torna inviável. No caso do Google, por exemplo, teria que tirar do YouTube tudo que é do Marçal e tudo que refere ao Marçal, e isso é muita coisa. Seria extremamente, além do prejuízo, seria extremamente difícil para a plataforma identificar e fazer isso. Aí ela entra com um pedido de esclarecimento na justiça para tentar derrubar essa situação. E é isso que a gente vai acompanhar agora. Eu sei que se você procurar, você não vai achar. A grande mídia não fala nada disso. Inclusive, eu já sabia hoje de manhã dessa decisão, mas só consegui encontrar na noite de hoje, na página do Brasil Paralelo. A única página que eu encontrei que traz esse assunto e eu vou ler aqui com você. Acompanhe comigo. Tá aqui a página do Brasil Paralelo. A manchete da matéria diz: X, o antigo Twitter, e Google recorrem na Justiça Eleitoral contra a suspensão dos perfis de Pablo Marçal. O candidato teve todas as suas contas em redes sociais bloqueadas no último sábado, dia 24 de agosto. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo atendeu um pedido do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, partido que tem como candidata a Tabata Amaral. Na sequência da matéria, há 3 dias, uma decisão liminar da Justiça Eleitoral de São Paulo derrubou todos os perfis do influenciador em redes sociais. As contas no X, o antigo Twitter, Instagram, YouTube, Discord e até o site oficial da campanha foram suspensos. Google e X, antigo Twitter, pedem a reversão da suspensão. Isso ainda na segunda-feira, dia 26 de agosto, o Google apresentou embargos de declaração contra a decisão. Os embargos de declaração são um mecanismo no sistema jurídico brasileiro para garantir que as decisões judiciais sejam claras e completas, permitindo que erros materiais e lacunas sejam corrigidos para uma aplicação justa do direito. No recurso, a empresa, o Google no caso, afirma que não intenciona avaliar o mérito da decisão, ou seja, se está ou não correta, de acordo com a norma legal. Identifica também a obscuridade no julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, uma vez que a liminar determina a remoção de um conjunto indeterminado de vídeos que potencialmente não possui relação alguma com os fatos alegados na ação, afetando o funcionamento e a prestação do serviço na plataforma. O Google afirma que a decisão liminar do TRE é desproporcional, abre aspas para eles, deixar de observar a inexistência de medidas menos gravosas
que o integral cerceamento de um canal da plataforma YouTube. Fecha aspas. A decisão também afirma que a suspensão das contas do influenciador é incompatível com o artigo 38 da Resolução 23.610 de 2019 do TRE, pela qual, abre aspas, a atuação da Justiça Eleitoral em relação aos conteúdos divulgados na internet deve ser divulgada com a menor interferência possível no debate democrático. Fecha aspas. O X, antigo Twitter, também contestou a remoção das contas de Marçal. A empresa alega que, nos documentos juntados no processo, não há quaisquer menções ao conteúdo vinculado na plataforma. Citam ainda as URLs digitadas por Marçal, não os inclui. Em outro trecho da petição, reforça que, abre aspas novamente, ainda que se entenda que ocorreu ilicitude nos posts relacionados à conta @PabloMarcal1, a ordem deve ser restrita à remoção das postagens específicas, consideradas irregulares pela Justiça Eleitoral, fecha aspas. Esse último argumento é o mesmo defendido pelo Google. As duas empresas utilizam a defesa da liberdade de expressão como argumento fundamental para que os pedidos de reversão e suspensão. Bem, vamos lá. Juridicamente, o que está acontecendo aqui tem duas maneiras da gente ver. Uma é o Google e também o X, né, o X ou Twitter, como queiram. Uma delas, eles ganham tempo, inclusive para identificar o conteúdo que deve ser retirado da plataforma, apesar de que o X não retirou nada, viu? Twitter, até a última vez que eu tinha visto, não tinha retirado nada. O embargo de declaração, ele pode reverter uma obscuridade, uma lacuna, um erro, né, um erro crasso da decisão judicial. Então, o juiz vai reanalisar esses embargos. Vai aceitar ou não vai aceitar os embargos? Os embargos podem trazer alguma decisão diferente? Na medida em que o juiz especifique o que é para fazer. Por exemplo, o juiz deu uma decisão liminar, retire tudo. Aí o embargo vem e fala, tudo é complicado. Teria que especificar. O juiz pode dizer, não, tudo refere-se ao que faz menção aos cortes, por exemplo. Então, só um exemplo, bem comum, assim, bem fácil de entender. Então, o juiz pode explicar o que ele quis dizer. E aí isso pode diminuir essa restrição ao Pablo Marçal. Além disso, não acredito que vá ter nenhuma decisão que mude alguma coisa. Pelo menos através de embargos de declaração, não. Mas o Google deixa claro aqui, o X da mesma forma, que eles não concordam. E isso é importante. Eles não concordam com o que está acontecendo no Brasil. E não é só o Brasil, né? Vários países do mundo estão passando aí por situações parecidas. Então, rapidinho para a gente não perder muito tempo. Pablo Marçal teve as suas contas suspensas, mas ele pôde abrir novas contas, o que também é estranho. Se ele estava utilizando a internet de uma forma ilegal e estava praticando a campanha, o normal seria que ele não pudesse usar a internet até que se investigasse isso. Mas ele só não pode usar aquele conteúdo que já foi, porque lá vai ser retirado. Novos conteúdos, a princípio, ele pode criar. Tudo bem, vai ser fiscalizado, aquela história toda, mas é uma decisão estranha. Não é o normal. Né? O normal seria suspender o acesso dele a essas redes sociais para que ele não pudesse usar mais, já que foi feito dessa forma. Ainda bem que não aconteceu isso, né? Porque seria mais gravoso e, na minha visão, mais ilegal ainda, porque eu vejo uma ilegalidade absurda nisso. Né? Cadê a presunção de inocência do Pablo Marçal? Foi denunciado, vai lá e investiga, prova que ele fez antes. E o periculum in mora, que é uma base do direito, quer dizer, retirar as redes de alguém que já não tem televisão, já não tem verba de campanha, o chamado fundo eleitoral, e até da campanha, até as contas da própria campanha, que nem deles são. Quando você bloqueia tudo isso, você traz um risco, um perigo que possa não ter mais como consertá-lo na frente. Se provar que ele é inocente, pode chegar a um ponto que provar que ele é inocente ou não faça diferença nenhuma, mas o prejuízo tenha sido tão grande que não dá mais para reparar. Daí o periculum in mora. Porém, aí, saindo da decisão judicial, porque isso eu acho que não vai mudar nada, o que acontece é que o Google e o X, ou o X,
eles oferecem à população mais uma ferramenta para a população gritar, para ela falar: eu não aceito essa censura. Porque Pablo Marçal saiu de segundo, bem apertado ali com o Nunes, empatado, dá para dizer, com o Nunes, e ele disparou já para primeiro. Na última pesquisa, você viu aqui há 4 vídeos atrás. Né? Já é primeiro lugar disparado. Se não viu, volta lá e veja o número, ou os números, melhor dizendo, da pesquisa. Mas daqui para frente tem mais esse material agora do Google e também do X. Quer dizer, as pessoas que ainda estão em dúvida se o Pablo Marçal está sendo atacado ou não, de uma forma injusta, agora eles têm uma das maiores companhias do mundo, que é o Google, e uma das maiores redes sociais do mundo, que é o X. E elas estão juntas para dizer: tá errado. Brasil, tá errado. Essa é a mensagem que elas passam. E eu, aqui na minha insignificância, digo para você: tá errado. Tá muito errado. E o brasileiro não concorda com injustiça. E vou falar para você: Pablo Marçal vai levar no primeiro turno, já falei em vários vídeos aqui, não porque ele é o melhor cara do mundo, mas porque o sistema está desesperado para derrubar ele. E se o sistema todo, que está sempre unido, inclusive não existe inimigo na política, você acha que fulano e beltrano são inimigos, mas no final da tarde eles pertencem todos ao mesmo sistema, aos mesmos conchavos. Infelizmente a política é assim. Marçal parece que não. Eles não aceitam Pablo Marçal. O sistema todo contra um homem. É lógico que o povo vai ficar do lado desse homem. E o Marçal vai ganhar essa eleição no primeiro turno. Ou eles fazem como o ministro do Lula falou e destrói o Marçal, ou eles vão ter que engolir o Marçal. E muita coisa, muitos porquês no futuro podem aparecer. O porquê, por exemplo, desse desespero deles. O porquê do governador de São Paulo, que a gente tem a maior admiração, falar que entre o Marçal e o Boulos ele vota nulo. Mas ninguém da esquerda ouve ele. Nenhum eleitor do Boulos vai deixar de votar porque ele falou. Mas eleitores da direita, sim. Então ele sabe o peso que tem o que ele falou, e ele sabe que isso que ele falou e pedir voto para o Boulos é a mesma coisa. Por quê? Talvez o futuro nos diga. Tomara que nos diga. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Diz aí para mim o que você acha, o que você entende dessa forma. Se é assim, se não é assim, se o Google está certo, se não está certo. Ou se o Google e o X também não tem nada que se meter na política brasileira. Fala para mim aí. Grande abraço. Boa noite.